Deus, Espírito Santo, que nos concedeu a fé pelo poder do Evangelho, também nos guie quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura da epístola que nós acabamos de fazer. Os irmãos e irmãs, certamente vocês já devem ter ouvido essa frase que diz assim: quem planta vento colhe tempestade. E a gente pode aplicar esse ditado para muitas áreas da nossa vida. E também até para a vida do nosso país. Por exemplo, depois de anos e anos, décadas de pessoas semeando corrupção, mau uso do dinheiro público, impunidade, hoje nós colhemos serviços públicos precários, governos quebrados, falta de confiança nas instituições em geral. Só um exemplo. E se na vida em sociedade é assim, de que a gente vai colher o que a gente semeou, ou às vezes o que outros semearam, nas nossas vidas de família e vidas pessoais, geralmente também é assim. A gente colhe o que planta. Por exemplo, quem é pai e mãe, se você planta falta de atenção e falta de carinho aos seus filhos, falta de disciplina, regras e orientação sobre o que é certo e sobre o que é errado, se você não planta limites, um dia você vai poder colher dos seus filhos rebeldia, indiferença, desobediência e falta de amor da parte deles. Isso a gente vê já hoje em muitas famílias. Essa regra, do plantar e colher, que obviamente vem da agricultura, ela é tão certa que também se aplica para a nossa vida espiritual. Por isso que Paulo diz aqui no nosso texto, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito Santo, colherá vida eterna. Nós lemos na semana passada uma parte do capítulo 5, dessa mesma carta aos Gálatas, e lá Paulo também usa essa linguagem, quando ele fala quais são os frutos da natureza humana e quais são os frutos ou o fruto do Espírito Santo. Quando a gente recebe a fé em Jesus, quando a gente é libertado por Cristo do pecado, da condenação da lei, do poder do diabo, da morte eterna, nós somos então guiados por esse Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós produzimos frutos desse Espírito. Por quê? Porque Paulo diz que nós passamos a plantar no terreno do Espírito Santo. E nós passamos a fazer o bem, como diz aí os versículos 9 e 10. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e não, se não nos animarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Qual é o maior bem que vocês acham que a gente pode fazer para as pessoas? Se a gente perguntar isso, por exemplo, para muitas pessoas por aí, por exemplo, para quem é pai e mãe, muitos vão dizer: o maior bem que eu posso dar para os meus filhos e plantar para eles é uma boa educação, ou uma boa saúde, ou tentar deixar para eles uma boa herança. Tudo isso é importante. Deus quer que a gente faça o melhor para os filhos. Mas, meus irmãos,
O maior bem que a gente pode fazer para os filhos e para qualquer pessoa é plantar para elas a semente para aquele fruto que dura para sempre. Aquele fruto que dura além da boa educação, além de uma herança material, além do bom emprego, além da saúde. Como Jesus diz lá em João 15, que vocês fiquem unidos a mim para produzir o fruto que dura para sempre. Qual é? É a semente do Evangelho e o fruto é a vida eterna. Então, por isso eu coloquei ali. Vamos plantar sementes do Evangelho. Nós ouvimos antes, né, Jesus, no Evangelho de hoje, enviando 70 dos seus discípulos. Ali não disse eram os 12, que ele já tinha mais um grupo completando 70, ou se eram outros 70, mas isso não é o mais importante. O importante é que ele deu instruções para eles, e envia eles de 2 em 2, e dá instruções bem claras, e diz, olha, façam assim, façam assado, se vocês forem rejeitados, façam isso, né? E aí na volta, então, eles fazem aquele relatório, e é interessante que me chamou a atenção que eles não falam, em primeiro lugar, assim, olha, as pessoas ouviram o Evangelho, ficaram contentes, né? Eles falaram assim, o demônio se submeteu a nós. Eles ficaram encantados com aquela coisa mais poderosa, né? E aí Jesus, então, talvez, de certa maneira, joga um balde de água fria neles, porque eles dizem assim, eu vi isso aí, eu vi o diabo caindo do céu e tal, mas não fiquem alegres por isso. Vocês não têm que ficar alegres porque os espíritos maus obedeceram vocês. Vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Então Jesus fez eles verem novamente qual deveria ser o motivo real e principal da alegria deles, porque o nome deles estava escrito no céu. No texto também, lá Jesus diz assim, olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Ontem ainda eu vi um número, um pastor mandou, não lembro exatamente, mas parece que hoje os dados dizem que tem no mundo 7,5 bilhões de pessoas. E só 2,5 bilhões confessam a fé em Jesus. E se nós cremos realmente no que a palavra diz, que o único caminho para o céu é Jesus, então tem 5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem esse caminho. Então, o que Jesus disse naquele dia ainda vale hoje. A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí entra a gente aqui, meus irmãos. Nós somos convidados não só a orar para que Deus mande mais trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Não são apenas pastores, são cristãos que dão testemunho. Então, não só vamos orar, Deus mande mais pastores para a igreja, gente que vai ser preparada para guiar o povo de Deus, mas manda também a mim, para que eu seja uma testemunha da tua salvação. Então, nós vamos nos colocar à disposição do Senhor para trabalhar na obra do seu reino, fazendo o que? O que Paulo diz aqui, o bem para todos e semeando o Evangelho. Vamos plantar sementes do Evangelho. Cada um de nós aqui, meus irmãos, desde que a gente foi batizado, a gente foi colocado na família de Deus e fomos convocados a agir. Eu gosto de usar aquela ilustração, né? Eu já usei outras vezes, que a gente é convidado para a seleção de Jesus, né? Fim do ano aí vai ter Copa do Mundo. A diferença é que na seleção de Jesus ninguém fica no banco e nem na torcida. Todo mundo entra para jogar. Então Jesus convida cada um de nós a agir. E aqui eu quero ler de novo 2 versículos, quando Paulo diz assim: cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante porque antes ele diz que a gente tem que ajudar uns aos outros a levar os seus fardos. Mas o que Paulo está dizendo aqui? A gente pode dizer assim, vocês já viram
em filmes, séries, talvez até em novelas, né? Como é que é a roupa de um soldado. Uma das coisas que o soldado leva é uma mochila, e às vezes bem grande, né? Onde tem, às vezes, até comida e várias coisas que ele precisa lá para a batalha. Paulo está dizendo, olha, como cada soldado tem que levar a sua mochila, o seu equipamento, e fazer o melhor que puder na batalha, cada um de nós tem que fazer o melhor que puder com a sua mochila que recebeu de Deus, ou seja, com o seu equipamento, com aquilo que você recebeu de Deus. O que é que a gente recebe de Deus? O que Deus põe na nossa mochila enquanto a gente está aqui na batalha deste mundo? Tempo, saúde, dons, dinheiro, bens, etc, etc. Paulo está dizendo assim, olha, veja o seu modo de agir. Não fica olhando primeiro os outros, o que os outros fazem ou deixam de fazer. Olhe para você, você está fazendo o melhor que você pode como um soldado de Cristo, como um discípulo de Jesus. Cada um tem que ser responsável por aquilo que recebeu de Deus. O problema, meus irmãos, é que eu e vocês, a gente é tentado a fazer o contrário. A olhar sempre para os outros e não para nós mesmos. E a não ajudar também os outros a levarem as cargas. A gente é tentado a colocar a nossa carga em cima dos outros. E às vezes ficar só olhando. Tá? Por exemplo, falando em nós, como igreja, deixar que os outros participem das atividades. Que os outros assumam cargos na diretoria, na escola bíblica e assim por diante. Deixar que os outros usem os seus dons para as tarefas dentro e fora da igreja. E, como vocês devem ter visto ontem, um comunicado que foi mandado para os grupos, muitos pensam que podem deixar só para os outros sustentarem financeiramente o trabalho da igreja. Tá? E assim que nós fazemos, a gente vai sobrecarregando os nossos irmãos. Sempre pensando, não, aquele pode fazer melhor, aquela pode fazer melhor, deixa que os outros façam. E aí, às vezes, meus irmãos, a gente comete o mesmo erro que nós criticamos no nosso país. Nós fazemos a mesma coisa que muitos políticos fazem. Nós sobrecarregamos as pessoas. Como a gente reclama que os políticos nos sobrecarregam com impostos, né, com a burocracia, com a corrupção. E às vezes nós fazemos a mesma coisa na igreja. Quando nós pensamos, não, mas se eu não ajudar, se eu não fizer, não vai fazer falta. Vai sim, porque a tua mochila alguém vai ter que carregar, você vai sobrecarregar o outro. Então Paulo diz assim, examine em primeiro lugar o seu modo de agir. Como é que você está agindo? Não fique se comparando com os outros. Isso tem dois lados, né? Se eu me comparo com os outros e eu vejo que alguém faz menos, eu posso ficar orgulhoso. E se eu me comparo com os outros e vejo que alguém faz mais do que eu posso ficar pensando, eu não sei fazer, eu não valho nada. É sempre perigoso a gente se comparar. Né? Eu, por exemplo, se eu for me comparar com alguns colegas pastores, eu falo, puxa, tem uns colegas que tocam tão bem ali o teclado, tocam violão, que é uma maravilha, pregam muito melhor do que eu, é perigoso eu entrar em depressão. Se eu começar a comparar com todo mundo que eu acho melhor que eu. Né? Mas também se eu olhar assim, tiver um colega pastor que por algum motivo é mais, colocar entre aspas, mais preguiçoso que eu posso ficar orgulhoso. Olha, veja quanta coisa eu faço e aquele lá não faz. E assim também como membros da igreja. Né? A gente pode cair nessas comparações perigosas. Eu já ouvi, por exemplo, irmãos da igreja dizerem assim, sobre a questão das ofertas. Olha, pastor, quando os outros começarem a ofertar, aí eu vou começar a ofertar melhor também. E o que diz Paulo? Não, olhe para você. Olhe quanto Deus te dá e pare de comparar com os outros. A sua oferta é entre você e Deus. A sua mochila é você que tem que carregar. Então, meus irmãos, vejam, se nós queremos escolher uma igreja melhor, com mais e mais pessoas vindo aqui ouvir o Evangelho, com mais gente orando, com mais gente louvando, com mais gente ajudando nos cultos, nas atividades, nos grupos de estudo bíblico,
com mais gente ofertando generosamente seu tempo, seus bens, seus dons, seus recursos, seu serviço para o reino de Deus. Se nós queremos mais e mais gente vivendo em comunhão mútua, ajudando uns aos outros também nas dificuldades e se alegrando uns com os outros, mais gente fazendo bem junto com a gente, a minha pergunta é: o que vocês acham que eu e vocês temos que plantar? O que vocês acham que eu e vocês temos que semear? E a outra pergunta: se nós queremos tudo isso que eu falei aqui, e eu não tenho dúvida que vocês querem isso, mais gente ouvindo o Evangelho, mais gente no reino de Deus, mais gente ajudando, mais gente ofertando, mais gente dando testemunho, tenho certeza que todos aqui querem isso. Então a pergunta é: quem tem que começar? Então vocês pegam um espelho e olhem para o espelho e aí vocês vão ver quem tem que começar. Cada um de nós. Cada um de nós precisa carregar sua mochila. Cada um de nós é convidado a plantar sementes do Evangelho. Até certo ponto, podemos dizer assim, porque tem algumas coisas que não dependem de nós diretamente, né? Mas a gente pode dizer assim, que muitas coisas que hoje estão boas na nossa vida, e algumas que estão ruins, também na vida cristã e também na vida da igreja, pelo menos algumas delas são resultados do quê? Do que nós plantamos no passado. O que a gente colhe hoje na nossa vida pessoal e como igreja é consequência do que nós semeamos antes, ou talvez do que nós deixamos de semear. Quando a gente planta coisas que prejudicam a nossa fé, coisas que prejudicam os nossos irmãos e a nossa igreja, a gente está, meus irmãos, brincando com coisa séria. E aqui, veja, eu não estou acusando ninguém, eu quero que cada um pense na sua vida e reflita. E eu estou pensando também em coisas que já me disseram, né? Coisas que a gente vê. A gente se engana totalmente quando a gente pensa assim: se eu não ajudar, se eu não fizer a minha parte, não tem problema nenhum. É só eu que estou perdendo. Não. Né? Ou, se eu parar de ajudar, ofertar, participar, porque eu não gosto de alguém na igreja, porque eu não gosto do pastor, eu estou prejudicando só o pastor ou só a igreja. Não. Você está prejudicando todo o corpo de Cristo. Isso é uma palavra que a gente tem que aplicar para nós e às vezes para irmãos que pensam assim: não, se eu não for no culto, se eu não participar, eu não faço diferença. Ora, arranquem uma unha de vocês para ver se não faz diferença. Vai? Quebrem um dedo, queimem um dedo para ver se não faz diferença. Faz para o corpo todo. Né? Então Paulo diz isso nessas palavras aqui. Ele diz: olha, não se enganem, de Deus não se zomba. Como a pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. E Jesus disse: quem ouvir vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo: olha, tem esse lado. Vocês falam de Jesus para alguém, a pessoa rejeitar, não fique aí preocupado, porque ela está rejeitando na verdade Jesus e o próprio Pai. Então, voltamos ao conselho do apóstolo e de Jesus: vamos plantar sementes do Evangelho. Agora, vem outra pergunta. Diante de tudo que eu falei, a gente pode pensar assim: poxa, mas como é que eu vou plantar sementes do Evangelho? Como é que eu vou colher frutos do Espírito se eu sou assim, pecador? Se tantas vezes eu sou tentado a plantar desunião, indiferença, eu sou tentado a plantar comodismo, egoísmo, vaidade, inveja e tantas outras sementes malignas. Como é que eu vou plantar uma coisa boa se eu sou tentado a plantar coisas ruins? E aí nós temos que fazer então aquilo que Paulo diz aqui no versículo 14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo.
Então nós devemos crucificar a nossa vida pecaminosa em Jesus, pela fé que nós recebemos. Precisamos que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, também controle a nossa vida. Que Jesus realmente viva em nós sempre. Que maravilha, meus irmãos, que nós não dependemos de nós mesmos para plantar sementes do Evangelho, para corrigir essa situação. Que maravilha que Jesus nos libertou do mal. Que maravilha que Ele perdoa a gente diariamente. Que Ele dá o Seu Espírito Santo para nos revestir com as qualidades de Cristo. Que bom que Ele está disposto a nos guiar todos os dias. Antes de começar o culto, o DS fez uma brincadeira ali, né? Eu falei para ele que eu não sabia fazer um negócio no computador. Ele falou assim: ó, perdoar 70 vezes 7. Ensinar não é tanto, né? Mas vejam, o Espírito Santo é assim. Ele, se é necessário, ele vai nos ensinar 70 vezes 7. E vai nos perdoar sempre que a gente erra. Então, meus irmãos, é uma maravilha que o Espírito Santo alimenta e fortalece a nossa fé, fortalece em nós o próprio Espírito com o quê? Com a palavra, com a Santa Ceia. Ele coloca a gente entre irmãos que são como nós, nem melhores nem piores, pecadores como nós, para entre nós a gente exercitar a prática do perdão, para entre nós a gente exercitar o amor, a comunhão, a gente poder ajudar também uns aos outros a levar seus fardos,